Oi, primeiro ano, tudo bem? Bom, hoje na aula de História, na página 36, vamos falar festejar é uma forma de recordar. Celebração, comemoração e festas são sinônimos do que nos fazem pensar em momentos com pessoas reunidas, alegres e muitas vezes com presentes. Mas para que momentos como esses aconteçam, é preciso que haja motivos, não razões. Senão, qual é a graça? Geralmente, os motivos para a celebração são acontecimentos importantes. Por exemplo, na vida de uma família, o nascimento de uma criança e ano após ano a comemoração do aniversário dela. As celebrações podem envolver mais gente que muitas vezes nem ao menos se conhece, mas que tem histórias em comum. Essas histórias em comum são preservadas pelas gerações anteriores e transmitidas mais jovens. Elas podem ser relatos sobre como gerações do passado conquistaram a liberdade. Também podem ser relatos de como as pessoas trabalharam para construir a sociedade em que vivemos hoje, entre outros. Nesta unidade, vamos conhecer a maneira como dois povos muito diferentes comemoraram um importante evento da história de cada um deles. Também vai perceber que você e sua família relembrem, por meio de festas, fatos importantes da vida de vocês. Então, essa foto que vocês estão vendo aí é o povo israelitas deixando o Egito. Então, o povo de Israel que está indo embora do Egito. Mas sabem por que eles estão indo embora do Egito? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Então, virando a página, um povo festivo celebra sua história. Há muitos e muitos anos, em uma terra próxima do Egito, dos faraós, morava uma família bem numerosa. Os membros desta família eram chamados de hebreus. O pai, bem velhinho, morava em uma tenda muito confortável, cercada pelas tendas de seus vários filhos com suas famílias. Eles gostavam de morar ali e se consideravam aquela a sua terra, pois seus primeiros antepassados já habitavam nela. Até que um dia as coisas começaram a ficar difíceis. Faltava água até para as pessoas beberem. Sem água, também as lavouras não produziam alimentos. Então eles ouviram falar que no Egito havia alimentos. Mas para não morrerem de fome, teriam de sair de suas terras e de seus antepassados. Para eles, foi uma decisão muito difícil. Porém, aos poucos, começaram a partir rumo ao Egito. Vamos ver o que aconteceu quando eles partiram rumo ao Egito? Um novo lar. Por enquanto. Por quanto tempo será esse novo lar deles? Quando os hebreus chegaram ao Egito, os egípcios deixavam que eles fizessem perto de um rio, onde puderam plantar os seus alimentos e criar o seu gado. Muito tempo se passou, muitos anos. Aquela família cresceu ainda mais, até que se tornou um grande povo. Era tanta gente que os próprios egípcios começaram a ficar receosos. Receosos quer dizer preocupados. Se eles lutarem contra nós, poderão nos dominar, diziam os egípcios. O medo era tanto que o faraó mandou escravizar aquelas pessoas. Que coisa feia, né? Escravizar alguém. Sabe o que é escravizar? Fazer a pessoa trabalhar. Obrigar a fazer alguma coisa, deixar presa para fazer. Presa não porque eles não ficavam presos, mas para eles terem as coisas, eles tinham que fazer o que os egípcios queriam. Eles passaram a fazer todo o trabalho pesado. Olha lá.
quando não conseguiam cumprir as tarefas, eram muitas vezes chicoteados. Essa situação durou muitos anos. Então, os descendentes daqueles primeiros hebreus começaram a pensar nas histórias contadas por seus antepassados, a terra de onde eles vieram. Que vontade de voltar para lá. Então, o que está acontecendo aí? Vocês estão vendo a cena do povo hebreu trabalhando para o povo egípcio. O que vocês vão fazer? Vocês vão observar a cena e vocês vão identificar as atividades realizadas pelas pessoas. Vocês vão circular qual atividade você acha que deve ter sido mais difícil fazer. Então, vocês vão circular o que vocês acham que foi mais difícil que eles fizeram aí. Tá bom? Começou aí, vamos continuar. Páscoa, um símbolo de liberdade. Os hebreus, confiantes nos relatos das gerações anteriores, acreditavam que um dia voltariam para a sua terra. Em um dos momentos mais importantes da história, da reconquista da liberdade desse povo, os hebreus tiveram de matar um cordeiro e comer a carne com pães sem fermento e ervas amargas. Esse evento foi chamado de Páscoa. Depois, os hebreus se tornarem livres, a maneira de relembrarem esse momento tão importante da história, a reconquista da liberdade. Foi comemorado a Páscoa. A cada Páscoa, esse povo se lembrava do tempo difícil que passara no Egito. Uma festa realizada até hoje. Muitos e muitos anos se passaram desde a celebração da primeira Páscoa. Os antigos hebreus voltaram para a terra de seus antepassados, atualmente chamada de Israel. Seus descendentes, mesmo aqueles espalhados pelo mundo todo, ainda hoje celebram a Páscoa. Quase da mesma maneira que no início. O que não mudou foi o motivo para celebrar a alegria pela libertação. Esse foi um evento tão importante que tem sido ensinado pelos pais aos filhos desde então. E seu significado é tão especial para esse povo que faz com que cada um se sinta parte desta grande família. Como toda família, eles reconhecem que tem uma origem em comum, além das tradições e valores semelhantes, possibilitando sua percepção de uma identidade comum, mesmo que vivam distante uns dos outros. Então, é isso que eu estava querendo dizer. As pessoas do mundo inteiro celebram a Páscoa pelo mesmo motivo desse povo, tá? Cada um tem os seus motivos. Eles celebram por esse mesmo motivo. Então, às vezes as pessoas nem como disse lá aqui, elas nem se conhecem, mas celebram o mesmo motivo. Tá bom? Então, o que a gente aprendeu até agora aqui? Uma das formas de recordar acontecimentos importantes é por meio de comemorações de festas. O povo hebreu relembrava a libertação da escravidão no Egito, comemorando a Páscoa. O significado da Páscoa foi ensinado através das gerações passadas, muitas gerações, ainda hoje, esse povo comemora a Páscoa. Então, aqui não foi a data exata que isso aconteceu, mas foi muito, muito, muito tempo atrás, tá bom? Então, aí nós vamos fazer. Complete o texto abaixo com a palavra do quadro. Vocês têm algumas palavras dentro de um quadro e vocês vão completar o texto com as palavras que faltam. Segundo exercício, ajude a menina hebreia a encontrar o caminho de volta ao Egito, para a terra de seus antepassados. Também vocês vão fazer o caminho lá, faz primeiro com o dedo e depois faz com o lápis. E o terceiro, leia as frases a seguir sobre a Páscoa dos hebreus,
Depois, complete a cruzadinha com as vogais correspondentes. Então, vocês só vão usar vogais. Aí eu tenho 5 dicas do que como completar a cruzadinha. Espero que tenham gostado dessa parte. A gente aprendeu mais uma coisa sobre um povo que não é o nosso. Tô morrendo de saudade de vocês. Beijo. Fiquem com Deus.